Esquentou aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre os grandes intérpretes do Brasil. Eu sou Paulo Gala e hoje temos a honra, a alegria e o prazer de receber aqui conosco o professor Gessé Souza, um dos grandes intérpretes do Brasil da atualidade. Importante registrar que a gente teve apenas a honra, né, e o prazer de receber dois intérpretes do Brasil aqui que puderam dar essa aula para a gente diretamente, que foram o professor Bresser Pereira e o professor Gessé. Então, para a gente realmente é um privilégio e a gente está muito feliz aqui de poder conversar com o professor Gessé, né? Claro que vamos também falar um pouquinho dos outros intérpretes, né? Porque sempre que a gente busca fazer uma interpretação de Brasil, a gente acaba dialogando com todos aqueles que já fizeram, né? O professor Gessé lançou vários livros importantíssimos para a gente entender a formação do Brasil, o funcionamento do Brasil, a situação do Brasil, né? Que aliás é uma situação bastante dramática, diga-se de passagem, né, professor? E o último livro sobre racismo, que está espetacular também. Então, já queria deixar a recomendação aqui para todos os alunos, todos que nos ouvem, para procurarem esses livros, especialmente esse último livro. Eu já vou passar a palavra, talvez para o Zé Márcio, rapidamente, para ele dar aqui também as boas-vindas, né? E depois a gente já passa para o professor Gessé. Muito, muito obrigado, Zé Márcio, pela presença, professor Gessé também. Obrigado, professor Paulo Gala. Honrado com a presença no nosso curso do professor Gessé Souza. Como o Paulo Gala já registrou, nós estamos tendo o privilégio nesse curso de contar com o brilho e a inteligência, e eles vivos, não é? Dois importantes intérpretes do Brasil já, o professor Bresser Pereira e o professor Gessé Souza. Interessantíssimo, antes de passar a palavra ao professor Gessé, interessantíssima a trajetória dele, não é? Ele, jovem, resolve entender o Brasil e o mundo, e mais do que isso, resolve interpretar o Brasil, a princípio para ele mesmo, e logra êxito, graduando-se em Direito, não é? Depois indo para a área de História e Sociologia, doutorando-se em Heidelberg, na Alemanha, com passagem nos Estados Unidos, na França, realmente um grande intelectual que nós temos, não é? E com mais de 25 livros, né, professor Gessé? Então, uma honra, um prazer tê-lo aqui. E desculpa, a palavra a passagem na política também, né, na presidência do... Sim, na presidência do IPEA, uma importantíssima passagem. Uma trajetória de intelectual público também, né? Exatamente. Eu queria colocar, professor Gessé, que você pudesse brevemente, eu revi há 2 dias atrás uma participação sua excelente naquele programa do Celso Loduca, Quem Somos Nós? Aliás, o Celso Loduca virá aqui no canal do Paulo Gala brevemente, né? E você fez um relato da sua trajetória, né? A tua origem é relativamente humilde, né? Não tanto quanto a do Florestan, mas você, assim como o Florestan, eu julgo até que você superou a interpretação de Brasil que faz Florestan Fernandes. Isso, sem favor nenhum, eu julgo isso. Mas se você pudesse, nessa sua fala inicial, falar dessa tua trajetória até chegar a esse momento em que você ganha a condição de intérprete do Brasil. Obrigado, Gessé. Obrigado, professores Paulo Gala e José Márcio. É uma enorme honra estar aqui com vocês. E a gente já teve uma vez uma discussão que eu achei muito interessante, muito inteligente. E, enfim, eu acho que, no fundo, a gente sempre interpreta o que a gente faz retrospectivamente, né? Isso é um dado humano, né? A gente nunca sabe exatamente o que a gente está fazendo quando a gente faz, né? Então é sempre retrospectivo, né? Então eu não tinha ideia, né? Mas eu tinha ido, hoje em dia, retrospectivamente, o que eu posso dizer é que por volta de 18, 19 anos na Universidade de Brasília, né? Apesar de estar no curso de Direito na época, eu passei a me interessar por grandes pensadores, né? E, obviamente, a minha questão sempre foi como se produz a humilhação e a opressão, como se legitima uma dominação social, né?
Eventualmente, isso tem, enfim, origens familiares freudianas, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui, né? Quer dizer, o fato é que eu passei, quer dizer, de 19 até, quer dizer, os primeiros 20 anos de minha carreira foi um estudo de grandes pensadores, basicamente, né? Eu me dediquei alguns anos para o estudo de alguns desses grandes pensadores, começando por Marx, que foi efetivamente o pensador que me fez optar por uma carreira intelectual, mas depois Weber, depois de Weber, Habermas, Simmel, Norbert Elias, Axel Honneth. Eu tive quer dizer, eu sempre fiquei, como a minha formação ela é germânica, né? A tradição de pensamento sociológico alemã, e ela é muito ligada à filosofia. Não tem nenhum grande sociólogo alemão que não seja, ao mesmo tempo, filósofo, né? Ou seja, a gente pensa em Habermas, a gente pensa em Honneth, a gente pensa em Max Weber, inclusive, Simmel, etc. Ou seja, então você tem que refletir sobre os conceitos, o que você produz, etc., né? Como você constrói uma teoria, né? Quer dizer, esse tipo de reflexão me ajudou muitíssimo, né? Quer dizer, depois eu estudei outros autores, como Pierre Bourdieu, etc., e alguns outros autores, né? Charles Taylor, Axel Honneth, etc. Quer dizer, enfim, esses autores foram, de algum modo, os meus interlocutores e que me ajudaram a compreender aquilo que eu queria. Normalmente, eu ia atrás de alguma coisa que eu não tinha conseguido encontrar no autor anterior, né? Desde Marx, etc., para Weber, por exemplo, a questão de como se produz a dominação simbolicamente, que eu achava que isso não era respondido adequadamente por Marx, etc., e enfim, né? Quer dizer, uma coisa... E o que eu aprendi com os autores foi fazer com os grandes autores exatamente o que eles próprios fizeram com os autores que foram importantes para eles. Ou seja, eu nunca me vi como sendo marxista, weberiano, habermasiano, nem coisa assim, né? De estar empunhando aí a defesa de uma teoria ou de um autor. Eu sempre vi de um modo muito instrumental, muito pragmático, a relação com os autores, né? Quer dizer, pensando desses autores o que eu achava importante, né? E depois, na segunda metade da minha carreira, de uns 25 anos para cá, né? 25 anos para cá, eu me interessei pelo trabalho empírico, né? Quer dizer, no começo foi muito difícil, etc., até porque os trabalhos empíricos e os métodos nos quais eu iniciei eram muito superficiais, vamos dizer assim, e que é a maior parte, né, dos estudos empíricos hoje em dia, né? Você simplesmente pergunta coisas que as pessoas vão responder de acordo com a opinião pública montada ideologicamente pela imprensa, etc., etc. E eu fui atrás, né, de como eu poderia, né, fazer pesquisa empírica, né, e de algum modo, atalhar, ir além das fantasias que os indivíduos criam a respeito de si mesmo, etc. E essa foi uma trajetória, né, difícil e tal. Quer dizer, Bourdieu e os sociólogos franceses me ajudaram nisso, né? A escola de Frankfurt, a influência de Freud, etc. Foi aí que eu fui estudar Freud nos Estados Unidos, etc. Enfim, então é um pouco essas duas formações, né? Ou seja, uma formação teórica, uma forma tipo assim, né, basicamente para compreender o mundo, quer dizer, porque o mundo é como ele é, basicamente, né? E atentando muito a questão, né? Quer dizer, que é uma coisa que a gente está aprendendo sempre. Eu lembro que nesse último livro, quer dizer, algumas questões me ficaram muito mais claras, menos obscuras do que elas estavam antes. Aliás, né? Eu queria até, se eu puder perguntar, professor, até me valendo aqui da sua definição de como se dá a interpretação, que eu achei maravilhosa, né? Que a interpretação ela é por definição ex post, né? Você só consegue olhar para trás para interpretar, né? Você não consegue olhar no momento e interpretar, né? E aí eu queria me valer dessa sua
dessa sua definição, enfim, dessa explicação maravilhosa do que é a interpretação, de perguntar como é que você interpreta a sua obra a partir do seu último livro, ou seja, usando a chave leitura do racismo e do seu último livro, como você interpreta o que você já escreveu, né? E porque, obviamente, a gente teria várias entradas aqui para falar da sua interpretação e do seu pensamento, mas me parece que a entrada do último livro é a mais óbvia, né? Porque ela é, inclusive, o que foi escrito agora, né? Então, como é que você faria uma leitura de Gessé por Gessé a partir do último livro, por assim dizer? Aproveita, Paulinho, ou Gessé, já faz um pouco da propaganda do novo livro, mostra ele aí. Sim. Claro, eu tenho aqui já o livro, tá aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui Isso, mostra. Vamos ver se está no ar. Excelente, excelente. Muito bonita, né? Muito bonito, muito bonito. O racismo criou o Brasil. E eu acho o livro é o meu livro mais maduro e mais completo que eu fiz e que me custou um enorme trabalho. Normalmente é isso, né? Quando a gente põe muito trabalho, não é isso? A coisa sai melhor do que quando a gente põe um pouquinho menos. Obviamente. Eu pus a pandemia e até, quer dizer, no fundo, esse livro eu comecei a fazer quando Bolsonaro foi eleito, né? E aí eu disse, uma sociedade que elege Bolsonaro, né, com 50 milhões de votos, é uma sociedade insana, né, irracional, é uma sociedade podre, né? E a podridão e a insanidade e a irracionalidade se deve a racismo, quase sempre, né? Quando ela aparece, tem a ver com racismo, né? Isso tem a ver até, Paulo, e aí é bom você ter tocado nisso, porque o estudo de Axel Honneth foi muito importante para mim. Eu voltei para Axel Honneth com uma outra visão e os outros autores, filósofos que eram importantes para mim, como Charles Taylor, como Habermas, né, etc., eu pude perceber a questão neo-hegeliana, né, ou seja, de que, no fundo, a necessidade última dos seres humanos em sociedade é a necessidade por reconhecimento social. Compreender isso, né? Quer dizer, e que isso já estava em todas as pesquisas que eu havia feito, né? Entende? E no próprio Bourdieu, né? Com a distinção, né? E no próprio Bourdieu. Exatamente. Embora em Bourdieu, ele não desenvolva, né? É muito interessante isso, né? Os teóricos franceses em geral, e Bourdieu em particular, obviamente tematizam o tema da moralidade, mas não o reconstrói. É importante que você o reconstrua, né? Entende? Porque, enfim, a dimensão que Bourdieu toma como uma definição importante é a definição do gosto, né? Da capacidade estética, etc. E tem outras dimensões do espírito, a moral, quer dizer, a moralidade, a cognitiva, que também desempenham um papel, né, extremamente importante no processo de humilhação e de opressão, especialmente a moralidade, né? Entende? Quer dizer, então, esse aspecto foi muito importante para mim, exatamente para poder fazer a crítica, porque o que eu vi não se compreende o que é racismo, né? Não existe. Entende? Eu olhei internacionalmente e nacionalmente. Nacionalmente, então, é muito problemático isso, porque é um debate e a gente tem que dizer a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade, porque é um valor que me guia, né? Entende? Quer dizer, é uma discussão superficial, frágil e envenenada de fio a pavio, né? A discussão sobre o racismo no Brasil, né? Importada dos Estados Unidos de um modo manipulatório, de um modo superficial, né? De um modo autoritário, né? Entende? A gente pode entrar nesses temas, obviamente, para justificar isso, né? Entende? Mas a questão era, você fala de racismo em termos de estatísticas e tal, e o que a estatística faz é comprovar meramente que o racismo existe. É claro que é importante, porque tem muita gente que duvida, né, que ele exista, mas não o que eu procurei fazer foi reconstruir como se produz o racismo, né, historicamente, e aí a única maneira é você fazer uma genealogia histórica, porque os fatos humanos não são naturais, eles não aparecem, eles são invenção histórica, começaram em algum lugar, né? E eu procurei essa
essa origem na religiosidade ocidental, no judaísmo antigo, e aí as releituras que o cristianismo, o protestantismo faz, e a noção de secularização, né? Basicamente, o que está em jogo aí, e aí daí o tema ser filosófico importante, que é o que critério que o Ocidente vai construir para progresso democrático, moral, cultural, é a construção de indivíduos autônomos e refletidos. Tá? Quando você não toma isso, né? Obviamente, se a gente imagina, né? Quer dizer, e é importante a gente ter esses critérios do modo, né? sem eles serem obscuros, né? Porque aí você pode comparar sociedades, né? Por exemplo, não apenas pela produção econômica, mas pelo seu avanço moral, político. Né? E foi muito importante perceber, né, que o racismo não é apenas racismo racial. Né? Ou seja, racismo vai assumir no Ocidente uma forma peculiar de uma gramática moral, né, que se constrói historicamente e que ela vai pela oposição entre espírito e corpo. Quer dizer, o espírito no começo, né, nas grandes religiões ocidentais, o espírito é o caminho para Deus, mas na leitura secular, a partir de Immanuel Kant, né, o espírito é essa dimensão tripartida da racionalidade humana, ou seja, inteligência, moralidade, capacidade estética, né? E tudo que nós avaliamos sem pensar, sem ser consciente disso, de modo pré-reflexivo, sem ter a menor ideia do que a gente está fazendo, né? Todas as nossas avaliações são comandadas, né, por essa hierarquia que diz que o espírito tem a ver com tudo, uma espécie de continua sendo um caminho para o divino, né? Tudo que é nobre, superior, está ligado ao espírito, e tudo que é vulgar, inferior, animalizado e, portanto, desumanizado tem a ver com o corpo, com os afetos, né? Etc., com o sexo, com a agressividade. Então, todas as formas, né? Sem exceção, onde se dá humilhação e opressão, né? Tem a ver com animalização nesse sentido, redução do outro a corpo. Isso acontece em culturas, você vai ter culturas do espírito, né, que vão ser supostamente Europa e Estados Unidos, culturas do corpo, dos afetos, etc. Basta ver a teoria brasileira, todo o pensamento brasileiro aceita, né? É um pensamento servil, portanto, que aceita esse racismo científico e cultural como sendo verdadeiro e interpreta o povo, portanto, como afetivo, corrupto, portanto, etc., né? América Latina, África e Ásia. As classes sociais também, que são reduzidas, né, a trabalho muscular, de corpo, etc. As classes superiores são as classes do espírito, o homem é associado ao espírito, as mulheres ao corpo, o branco associado ao espírito e os negros ao corpo, por exemplo. Essas quatro dimensões, né, que são produzidos do mesmo modo, né? Produz os mesmos efeitos nos seres humanos, destrutivo. Eu não vejo nenhuma maneira de não chamar racismo de classe, racismo cultural, racismo de gênero e racismo racial. Você me faz lembrar muito do Padre Vieira, dos sermões do Padre Vieira, viu, José? Os sermões do Padre Vieira tem muito isso, né, do que você fala, né? Impressionante. Exatamente. Né? Exatamente, Paulo. Ele vai dizer, por exemplo, que ele vai legitimar a escravidão, né? Como uma forma dos negros serem pagãos, ou seja, não terem alma, etc., e vêm para o Brasil para ter alma, ou seja, exatamente espírito e corpo, né? Entende? Quer dizer, sob uma forma religiosa ainda. Né? Depois você vai ter um racismo científico que vai atualizar isso de um outro modo, né? E é super importante essa questão, Paulo, porque eu acho que de todos esses racismos, no Brasil, politicamente, assim como nos Estados Unidos, não é assim em todos os lugares, obviamente, mas no Brasil e nos Estados Unidos, né, eu estou convencido que o racismo racial é o que comanda, né, a lógica de todos os outros racismos. Né? Agora, se você só percebe o racismo racial, como o nosso debate superficial sobre raça faz, né? Você sequer percebe as máscaras que o racismo racial assume para continuar vivo fingindo que está morto.
Né? E uma dessas formas é exatamente a forma da construção de todo o nosso pensamento social hegemônico hoje em dia, que vai exatamente ser produzido numa época histórica de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas é a grande inflexão antirracista da história brasileira, né? A lei dos 2 terços para dar, né, a reconstrução de uma cultura inclusiva, né, quer dizer, celebrando essa origem afro, etc. Essa revolução cultural só aconteceu com Getúlio, infelizmente ela não foi continuada, né? E aí Getúlio interdita o racismo explícito, que era a vida do Brasil, de todos os intelectuais brasileiros até 1900, sem exceção, e dos políticos também, né? E aí, então, como o racismo estava interditado, os novos intelectuais da elite vão ter que formular o quê? Um outro racismo, que vai ser cultural, né? Que vai dizer, não, esse povo agora, quer dizer, ele não é iníquo, ele não é ruim, porque ele é mestiço e negro, como se dizia antes, mas sim porque ele tem uma tendência à corrupção, ele é inconfiável, ou seja, não tem espírito, portanto, não tem moralidade. Você reduz a animalidade. O povo brasileiro, obviamente, em São Paulo, nessa mesma época, estavam se construindo, né, noções de que a elite de São Paulo não tem a ver nada com isso, ela é bandeirante, o bandeirante vai ser interpretado como uma espécie de equivalente funcional do protestante ascético. São Paulo teria uma Massachusetts tropical, etc. Não é isso? E os brancos italianos sabem que são europeus, então esses dois setores não se veem como fazendo parte desse povo. Então, o que está havendo é um racismo cultural que vai ser mascarado, permitindo que o afeto racista continue determinando. Eles seriam os únicos espíritos no Brasil, vai. Os paulistas e os bandeirantes seriam os únicos espíritos no Brasil, enquanto que o resto todo seria. Né? Exatamente isso, né? Gessé, Paulinho, Gessé, reproduzir o racismo racial sobre uma outra forma. Daí isso é extremamente importante a gente ver a multiplicidade que o racismo assume, senão a gente fica cego para a realidade. Gessé, desculpe interromper, mas eu sinto a necessidade de perguntar o seguinte. Eu sou da elite paulistana e travei contato com alguns desses, e fui amigo do Darcy, fui amigo do Florestan, fui amigo do Celso Furtado, do Rangel, etc. Mas eu queria te dizer o seguinte, li basicamente os mesmos livros que você leu e não fui capaz de sacar. Bom, primeiro porque não tem a tua inteligência, mas eu queria te perguntar o seguinte, o fato de você ser mulato ajudou nessa sacada também, além do brilho da tua inteligência e toda a leitura que você fez, não é? O fato de você ser mulato ajudou isso? Veja bem, a cor da pele no Brasil é um processo tão ligado a relações sociais, né? Entende isso? Quer dizer, eu fui chamado de mulato por colegas da universidade e tal, e eu, obviamente, assumi o negócio e, olha, ótimo, é exatamente isso, claro, né? Entende? Quer dizer, mas o racismo mesmo eu senti por conta da minha cor e tal, quer dizer, nos Estados Unidos pouco, mas na Europa mais, né? Por exemplo, na França constantemente até, entende? Né, em alguns países escandinavos, etc, etc. Então, isso aí sim, né, entende? Quer dizer, mas não foi, mas eu tenho que ser bem sincero, né? Entende? Não foi a experiência de humilhação que mais me marcou, etc. Né? Entende? Né? Isso muito mais tem a ver com uma história familiar, etc., minha identificação com meu pai, etc., e coisas assim, né? Ou seja, eu fui atrás de como é que você monta, né? Como é que você destrói pessoas humilhando-os, né? Entende? Essa foi a questão principal. E aí eu acho que o racismo é o ponto principal, que você retira todas as possibilidades de resistência e luta das pessoas, né? Entende? E eu acho que é um tema extremamente importante no Brasil, e ele está sendo envenenado por esse debate, que é um debate mentiroso, né? Entende? As pessoas têm medo de dizer as coisas que são fundamentais, entende isso? Né? Esse debate é mentiroso, envenenado, de fio a pavio, né? Aqui a gente tem uma moda americana, foi montada para cá,
uma mentira dessa coisa de lugar de fala. Que negócio é esse que o oprimido sabe melhor do que ninguém a opressão que sofre? Entendeu? Isso é pessoal, isso é ridiculamente falso, né? Isso não é só falso, é ridiculamente falso, né? Porque aí você não consegue explicar o mundo inteiro, né? Entende? Por quê? Porque toda forma de opressão e de exploração econômica está baseada no convencimento parcial ou total do oprimido e sua própria inferioridade. Senão não funciona. Nenhum sistema social jamais teria funcionado. E aí você precisa ter alguém com um revólver na cabeça da pessoa que você quer oprimir, o que aumenta o custo da opressão enormemente. Ela não pode ser, né? É claro que em alguns casos, rapidamente, a curto prazo, ela pode ter a violência material como seu elemento principal, mas qualquer continuidade da dominação só acontece se você convence o oprimido parcial, né? Ou totalmente que ele é inferior, né? Então é uma bobagem monumental, né? Você dizer que o oprimido, seja mulher, seja um negro, e tal, conhece a sua opressão melhor do que outra pessoa e tal, né? E o nosso debate é contaminado por isso. Né? Eu queria até puxar. Um debate rasteiro, né? Manipulador. Eu queria puxar esse gancho, que eu acho que é essencial assim, para a gente entender o seu pensamento, a sua interpretação, e resgatar, inclusive, a sua conversa com o Gilberto Freire, na seguinte linha, assim, porque o que você coloca, se eu bem entendo, é que o racismo brasileiro está aí, muito bem obrigado, firme, forte, vigoroso, operando em várias instâncias. Então, ele não só constituiu o país, construiu o país, desenhou o país, como ele continua mais violento do que nunca. Né? Ele está muito longe de superar isso. E na leitura de vários autores, e vamos pegar aqui o Gilberto Freire para Cristo, exagerando um pouco, até porque ele é tema do nosso curso, a gente tem aula sobre o Gilberto Freire, sobre o Florestan, sobre o Sérgio Buarque, mas me parece que ele tem uma leitura ali que tenta ser uma espécie de uma leitura otimista, construtivista do racismo, e essa é uma ideia que eu acho que meio que perpassa em todos esses pensadores de tentar nos mostrar o lado bom do racismo. Estou exagerando o raciocínio um pouco, claro, mas tentar fazer uma reconstrução meio que integradora do racismo. Não veja que, né, na verdade, o Brasil teve, evidentemente, essas diferenças, essa violência, teve racismo, mas isso de alguma forma se integrou na sociedade, a sociedade conseguiu digerir isso e produzir, até mesmo o Darcy, se você quiser, né, e fazer uma leitura meio que positiva, né, e eu entendo que você tem uma crítica frontal a isso, né, de que não teve integração coisa nenhuma, na verdade ele está aí mais forte do que nunca, mas queria que, se você pudesse explorar um pouco essas diferenças da sua visão e da leitura que você faz das leituras do racismo no Brasil. Só um adendo na tua pergunta, excelente pergunta, Paulinho. O Gessé, ele tem um olhar um pouco mais condescendente ao Gilberto do que ao Sérgio Buarque, né? Se puder explorar isso. Claro. Não, porque, obviamente, veja bem, todo o pensamento brasileiro ele é falacioso. Por quê? Porque está ancorado no culturalismo, né? Ou seja, essa noção de que existe uma sociedade num todo, essa ideia, que é a ideia do historicismo alemão, né? Do século XIX, que conquistou as ciências sociais, né? Mundiais, mas aqui se tornou, foi construído por Gilberto Freire, que aprendeu com Boas, que é exatamente o cara que é o alemão que levou o culturalismo para os Estados Unidos, né? Então você tem aí uma relação muito interessante, né? Eu não vou entrar na crítica ao culturalismo agora, porque iria levar para um outro atalho, né? A gente pode fazer isso depois, porque tem a ver com a especificidade da minha leitura, né? Tem a ver com a crítica a essa forma de ver a sociedade, mas o que eu acho de Gilberto Freire é que ele é um escritor extremamente ambíguo, e ele é conservador, obviamente. Né? Agora, o que eu acho interessante no Gilberto, porque o que é que Gilberto Freire faz? Gilberto Freire ele vai criar, se Getúlio Vargas vai ser o criador, né, do Brasil moderno material, né? O Estado tal, para parar a indústria e tal, para parar isso, ele vai ser o cara, né, que vai montar isso tudo, etc. Antes era uma fazenda de café, não é isso? Gilberto Freire vai ser o cara que vai montar o Brasil espiritualmente. Né? Vai ser Gilberto Freire, ninguém mais. Né?
Entende? Quer dizer, ele vai montar a identidade do povo brasileiro. Tudo aquilo que o brasileiro hoje em dia liga à brasilidade é de Gilberto Freire. Tá? Entende? Né? A noção de... Quer dizer, porque ele vai tentar o quê? Como ele não critica os pressupostos do culturalismo, né? Entende? Quer dizer, e eu aprendi isso com os meus mestres. Se você quiser criticar uma perspectiva científica, você tem que criticar aquilo que não é discutido, o que não é refletido, aquilo claro, é um axioma, né? O pressuposto dele. É o pressuposto de uma teoria, que é um nível mais sofisticado de qualquer discussão, obviamente, né? Entende? Quer dizer, Freire não fez isso, né? Então ele está prisioneiro dentro do racismo cultural, ou seja, então ele vai interpretar o Brasil também como sendo o corpo, proposição ao espírito, quase sempre em contraposição ao americano, né? Quer dizer, a partir do século XIX, todo mundo vai interpretar o Brasil implícito ou explicitamente em comparação com os americanos, né? Mas ele vai tentar o quê, pessoal? Que é um negócio extremamente importante. Ele vai fazer das tripas coração, entendeu? Para conseguir pegar a noção do corpo, que é uma noção desumanizadora e animalizadora, e conseguir o que há, né? E construir o que há de ambíguo nisso, né? Ou seja, né? Entende? E vai utilizar o que há de ambíguo no espírito para fazer a crítica disso. Ou seja, então... A gente pode chamar o Casagrande de espírito e a Senzala de corpo, Gessé, e dizer que ele tentou meio que integrar isso aí, ou seria muita Não, eu acho que o Casagrande de Senzala é o grande romance de construção da identidade nacional brasileira. Eu acho que é assim que a gente pode ver, né? E ele vai tentar construir, ou seja, ele que vai montar essa ideia de que o Brasil vem de Portugal, etc., e que tem uma forma de ver o mundo que é extremamente específica. O iberismo, né? O iberismo, né? O iberismo. Que é o conceito de culturalismo, né? Como se fosse uma coisa, né? Língua, costumes, etc., como se fosse uma totalidade e que fosse uma coisa absolutamente singular, o que é uma bobagem, né? Entende? Mas, enfim, é assim que o brasileiro e todos os pensadores brasileiros vão interpretar o Brasil depois de Gilberto Freire, né? Agora, ele vai tentar ainda o quê? Ele vai tentar redimir o povo. Ou seja, entende? Porque, sendo um povo desumanizado e animalizado já de plano pela influência do racismo das nações imperialistas, porque você não pode ter imperialismo se você não convence os povos dependentes que eles são inferiores a você. Não é isso? Então, quer dizer, Freire não tinha feito essa crítica, ele vai montar o quê? Ao menos, né? Uma concepção do brasileiro, que ele vai montar o mestiço, no fundo, né? Mestiço, o negro, mas enfim, como há uma mistura de raças que é empiricamente verificado, que o mestiço é bom. E o mestiço tem vantagens, é positivo. Ou seja, ao invés de ser a lata de lixo da história, como o mestiço era visto por Gobineau, por todos os, sem exceção, todos os intelectuais brasileiros, até 1930, e como o povo brasileiro vai ser visto depois de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque em diante, porque o homem cordial volta a pôr o povo brasileiro na lata de lixo de novo. E é incrível isso, porque isso vai ser dito. Veja que coisa, né? Seria engraçado se não fosse trágico, pessoal, né? Porque todos os grandes intelectuais que eu conheço, né? Gente do porte de um Antônio Cândido, etc., vai definir e elogiar o homem cordial de Sérgio Buarque, porque é crítico. Entendeu? Olha como ele é crítico, olha como ele vai lá e diz realmente como são as coisas e tal, entendeu? Que é exatamente o trabalho de você, né? Entende? Reduzir o povo, reduzir a autoestima, a autoconfiança do povo, né? Entendeu? A partir de preconceitos que são da elite brasileira e da elite americana, etc., contra o povo para poder criminalizar a soberania popular, criminalizar a sua participação com política, criminalizar a política e o Estado, né? Ou seja, toda a participação popular, né? Ou seja, então, Gilberto Freire, apesar de todas as suas falhas, entendeu? Ele é um interregno, né? Entre um racismo explícito anterior e um racismo que vai assumir as máscaras de um falso moralismo, né? Entende? Que não tem nada a ver com o moralismo, a classe média, nem a elite. A elite brasileira é uma elite de ladrões, né?
Se você for pegar a elite rural, é uma elite de ladrões e de assassinos. Né? Isso não é nenhuma retórica, pessoal. Isso continua acontecendo. Né? Entende? Então, e a classe média nunca se indignou com corrupção nenhuma. Esse não é o caso. O comportamento fático é. Todas as vezes em que há inclusão de negros, mestiços e pobres, sai a elite e Por que a elite sai? Porque a elite quer o orçamento público para botar no bolso dela. Então, ela não quer que ninguém gaste o orçamento, nem uma pequena parte do orçamento público, com o povo que paga o próprio orçamento. Hoje nós temos rigorosamente hoje, estamos tendo cenas explícitas disso daí, né? Hoje. Exatamente isso. Né? E a classe média branca, ela quer o privilégio educacional, ou seja, ocupar todos os cargos e os bons empregos, etc. Né? Então, não quer nunca, ou seja, uma aliança antipopular. Todas as vezes em que houve um esforço de inclusão popular, de mestiços, negros e pobres, e Getúlio Vargas, Jango, coitado, avisou, estava querendo fazer, caiu antes, né? Entende? Lula e Dilma. Né? Entende? Então, você tem um falso moralismo que reproduz o mesmo racismo científico anterior, que dizia... Só que agora é velado, né? Que o povo brasileiro é a última das raças, é a lata de lixo da história. Né? Isso vai ser dito depois pelos grandes pensadores brasileiros, né? Que vão ser elogiados, porque isso foi visto como uma grande crítica sincera, etc. Então, Gilberto Freire, entende? Ele é uma exceção dentro desse caminho, apesar de ser, obviamente, um cara ambíguo, conservador, etc. Gessé, desculpa, só uma colocaçãozinha. Eu concordo plenamente com a tua interpretação, você faz um resgate maravilhoso, só alguém que percorreu esses autores alemães, americanos e os nossos grandes autores. Mas eu queria colocar uma crítica que fazem a você, de que você pega o Sérgio Buarque na edição de 36, que nas reedições, ele mesmo, você já viu essa crítica, claro, ele mesmo fez revisões do seu pensamento. A turma acha que você pega muito pesado com o Sérgio Buarque de Holanda. E dizem mais, aí eu estaria te dizendo, aí mais eu. Você diz assim, até para efeito de divulgação da tua... Eu acho interessante. Você fala, a elite está embevecida, embebida das ideias do Sérgio Buarque. Eu diria, eu quero te ouvir, não digo que tem razão, eu diria que a elite não leu Sérgio Buarque, houve troca da elite, e mais, a elite não lê, não é que não leu Sérgio Buarque, a nossa elite não lê, desculpa, porcaria nenhuma, não é? Claro. Então... eu queria te ouvir nisso, a crítica que fazem, que você trabalha com 36 e não com as reedições, não é? E se não tem, eu aí não tenho um pouco de razão dizer que a nossa elite é iletrada, ela é iletrada. Não, veja bem, eu nunca li essa edição de 1936, eu sempre li a edição de 2003 ou anteriores, etc. Né? E eu acho assim, veja bem, pessoal, eu acho que isso é uma causa do atraso do debate brasileiro. As pessoas fazem o quê? Né? As pessoas ligam as ideias à pessoa. Percebe isso? Né? Eu aprendi, isso foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha socialização acadêmica alemã, né, um país que eu passei mais de 12 anos, né, em várias ocasiões, desde muito jovem, né, é que você só aprende, né, quando você aceita a crítica direta, né, e você convive com a crítica. E aí, para isso, as ideias que você tem não podem ser fazer parte da sua persona e tal, entendeu? Porque se fizer, você não vai nunca mudar as suas ideias, entendeu? Você não vai ter distanciamento afetivo em relação a elas, né? Entende? Isso atrasa o país, isso atrasa as ideias, isso atrasa um país inteiro e tal, entendeu? E eu vi, num país como a Alemanha, como que é uma tradição onde você destrói
argumento do outro, eu lembro disso no meu doutorado. E aí depois a gente ia tomar cerveja juntos e como amigos, entende? Se abraçando, rindo e tal. Já estava esquecido a guerra que tinha acontecido antes e tal, entende isso? E muitas vezes as pessoas diziam, puxa vida, né? Quer dizer, se eu não houvesse isso, eu jamais iria ter avançado, eu jamais iria ter compreendido e tal. Eu, né, pus essa forma de ver as coisas dentro do meu comportamento. É por conta disso, né, que eu falo as coisas de um modo contundente. Porque eu não estou criticando o Sérgio Buarque, entende? Quer dizer, entende? O cara é pai de Chico, um cara que é sensacional, né? O cara deveria ser uma pessoa ótima e tal. Não fundador do PT. Convivido com ele. Hã? Fundador do PT. Fundador do PT e tal, para parar. Não tem nenhum negócio desse. Eu não estou criticando a pessoa. Pelo amor de Deus e tal. Entende isso? Não é um negócio desse. Né? Eu estou criticando a ideia, entende? Porque o que está na minha cabeça sempre não é a pessoa. É essa ideia. Ela empodera, ela liberta, ela emancipa, ou é uma ideia que escraviza, explora e humilha? Só esse é o único cálculo que eu faço quando eu estou lidando com o autor e com as suas ideias. Percebe? Então, é a eficácia social das ideias o que me interessa. E não os indivíduos, obviamente, entendeu? Porque se você fizer isso, você está perdido e tal. Você não vai, né? Você não vai aprender. Então. E esse erro é uma das causas que eu acho a gente ter debates que estão aí há 80 anos sem serem renovados, entende? Né? E uma academia que fica criando panteões e ficam fazendo elogios e constrói não sei o que e tal, para parar, né? Entendeu? Que é uma coisa muito esquisita, muito estranha, ao invés de estar criticando e renovando o conhecimento. A ciência é embate. Né? A ciência é embate. Né? Entende? Senão você não avança, senão você não aprende. Né? Entende? Quer dizer, então, nisso aí, né? Essa coisa do Sérgio, acho que a gente tem que separar pessoas e ideias, né? Entende? Esse é o dado principal. Na questão da elite, que o Zé Márcio tem completa razão, é claro que é uma elite ignara, é uma elite, enfim, é uma elite iletrada, idiota. Você não tem um rico que faça um negócio legal entre nós, entendeu? Né? É impressionante, os só querem roubar, né? E moram nos Estados Unidos ou no Lac Le Mans, etc. Entendeu? Você não tem nenhuma. Eu até nem consigo entender, pessoal, como é que alguém, depois de ter 100 milhões de dólares na conta, quer mais dinheiro para quê? Entendeu isso? Quer dizer, você não tem nenhuma necessidade humana que seja razoável, que você precise ainda fazer o quê? Ter 20 iates, né? O quê? Né? Como esses imbecis aí fazem, né? Esses super bilionários, você manda um foguete de forma fálica, né, para o espaço, entendeu? Um negócio infantil, idiota esse, entende? O cara é um menino. Vai brincar de foguete. Eu jogo meu foguete mais longe do que o seu. Nisso aí o príncipe Williams até tem razão, né? Ele fez uma crítica, ao invés desses caras gastarem, devia preservar esse planeta, não ir em busca de outros planetas. Claro, exatamente. E é muito importante a gente dizer que esses ricos são imbecis, né? Porque as pessoas acham que quem é rico é melhor, tem uma coisa divina. Não, esses caras são os mais idiotas possíveis, né? Entende? Quer dizer, é difícil você achar um rico que seja um cara legal, um cara que pense, um cara que tenha... Né? Agora, o que o fato o Paulinho Gala é uma exceção, viu, Gessé? O Paulinho Gala é uma exceção. Eu não sou exceção porque eu não sou rico. Por isso, né? Eu estou na categoria legal e não sou rico, então eu não sou exceção. Exato. Não, ricos, legais, eu até conheço alguns. Eu estou falando aqui desses bilionários e tal, que mandam no país, exploram, etc. Mas eu queria, assim, eu estou preocupado que a gente já bateu 45 minutos e tem um tema-chave que eu queria explorar um pouquinho, se você nos permitir, que é o tema da comparação dos Estados Unidos com o Brasil, porque eu acho que esse é um tema importante no nosso curso, claro, que a gente usa os autores, o próprio Gilberto Freire, ele esteve lá estudando, então ele esteve a todo momento fazendo essas comparações e tudo mais. Então eu queria ver qual é a sua leitura hoje de como os Estados Unidos resolveu o racismo, se é que ele resolveu, né? Fazendo paralelo aqui que o Brasil não conseguiu absolutamente resolver, aliás, talvez seja possível dizer que ele está mais forte do que nunca no Brasil,
mas como é que você lê os Estados Unidos? E como é que você compara os Estados Unidos com o Brasil nessa sua chave? Ô, Paulinho, a aula é 1h20, viu? Porque o jeton que nós pagamos foi $50 mil para uma hora e 20. Pode até 11 horas. Não reduz. Vai conversando com vocês. Tá os Estados Unidos sempre foram um país que eu me interessei muito. Morei lá há algum tempo e tudo, fiz muita viagem, principalmente na década de 90, quando o real estava 1-1 no dólar, a gente podia fazer essas aventuras, né? E é um país que eu acho extremamente importante, obviamente, né? Quer dizer, você tem o que vai acontecer com os Estados Unidos vai antecipar o que vai acontecer com o mundo, né? A social-democracia não é, por exemplo, uma invenção europeia, é uma invenção americana, né? Entende? A luta de classes nos Estados Unidos foi a luta mais renhida, né? Entre capitalistas e trabalhadores, né? Foi a luta mais renhida de toda a história mundial, né? Pouca gente sabe disso, né? Você tinha ali apesar de serem trabalhadores muito melhor pagos do que os europeus, era de uma extraordinária solidariedade, quer dizer, aguerridos na luta sindical, etc., né? Tinha anos nos Estados Unidos, tinha mais de 1.000 greves e tal, né? Isso fez com que o quê? Com que a classe de capitalistas americanos, né, se preparasse para essa guerra, né? Entende? Quer dizer, quando se forma a associação industrial eu não sei qual é, manufacturers, não sei o que e tal, preparado aí, que é no final do século XIX, eles entram sabendo que estão lutando uma luta de classes. Isso no final do século XIX. Isso era explícito, isso era dito, etc., né? A eleição, inclusive, quer dizer, no final do século XIX, mostrava isso, etc. Então, você vai ter uma classe de capitalistas sabendo o que estava fazendo, né? Vão usar a propaganda, né? Quer dizer, primeiro para fazer com que os Estados Unidos entrem na Primeira Guerra Mundial, que nenhum americano queria, mas depois vão usar isso para transformar o cidadão americano em consumidor. Isso foi um projeto, né? O marketing, etc., mercado, etc. e tal. Não é isso? Pela influência de Roosevelt, que é o cara mais importante, né, da história americana moderna, né, você vai ter um refluxo disso, um outro ponto disso, né? Essa herança de Roosevelt é o que vai manter os Estados Unidos ainda tendo, até os anos 70, uma esfera pública politicamente ativa, etc., etc., né? Com a passagem para o capitalismo financeiro, você vai ter essas ideologias que vão influenciar o Brasil decisivamente, né? Quer dizer, os países europeus são influenciados pelos Estados Unidos, mas um pouco menos. Um país como a Alemanha é um país também muito forte, né? Com tradições fortes. É influenciado ainda assim, né? Mas é menos, né? O Brasil não. O Brasil não tem nenhuma defesa. Ele é completamente acachapado pelo interesse americano, né? Tanto que as duas leituras que o capitalismo financeiro vai ter vão entrar aqui, né? Que é a primeira leitura, que é a leitura dessa guerra identitária, dessas lutas identitárias, não é isso? Que é o quê? Você chega nos anos 80, né, e diz assim, olha, faz de conta que não existe mais classes, não existe mais guerra de classe. Agora, a gente tem, para aprofundar a democracia, né, deixa a cara de pau do povo, né? A gente tem agora que incluir as minorias que estavam de fora. Entendeu? Né? Agora, como é que isso vai ser feito? Você vai comprar todas as televisões do mundo. Esses caras sabiam o que estavam fazendo. Né? Você não pode roubar alguém se você não colonizar a cabeça desse pessoal. Né? Então, você vai ter, nos anos 90, a compra, Murdoch é só o exemplo mais óbvio, você vai ter a compra, vai ter a privatização de toda a esfera pública, jornais, televisão e as redes sociais só vão aumentar isso, etc. Né? A gente vai, para que a gente possa roubar, né? A gente tem que saber mentir e manipular. Né? Entende? Quer dizer, esse é o... E aí você manipula pelo partido... Aliás, o Nassif, desculpa só o registro, o Luiz Nassif está lançando um livro maravilhoso, né? O Caso Veja, que patenteia exatamente isso aqui no Brasil. Perfeito, né, Márcio? Eu vi eu estou louco para ler o livro do Nassif, que é um cara muito inteligente,
Porque eu estudei mais nos Estados Unidos nessa parte, e ele estudou o Brasil. É incrível como as duas coisas convergem, né? É quase simultânea, entende? Né? E aí, do Partido Democrata, quer dizer, você vai ter a leitura como, olha, então a gente tá, você sequestra a emancipação, né? O tema da emancipação, né? Como? Você diz, olha, você retira o Estado, você está já roubando todo mundo por uma forma juro, uma forma que ninguém compreende, ninguém sabe como se frauda a dívida pública, o juro, né? Você não está, quer dizer, não é o patrão ali contigo, etc. Então, são formas muito abstratas, indiretas. As pessoas passam a ganhar menos, a não ter futuro, e não sabem por quê, porque, claro, não tem ninguém contando nada às pessoas, nenhum jornal, nenhuma TV, nada, ele não tem nenhuma informação, né? No Brasil é típico, né? Quer dizer, o cidadão é deixado sem nenhuma informação. Né? Todos os jornais e TVs são newsletters de banco, né? Basicamente, sem nenhuma variação disso. Então, se abre aí duas leituras. Né? A leitura de que, olha, o Estado já não tem mais impostos, porque você rouba imposto, você faz Pandora Papers mostra isso, que quem rouba é a elite, não é isso? Sequer imposto paga, não é isso? Né? E você vai ter o quê? Você vai ter a noção, né, de que a própria propaganda do capitalismo, do sistema como todo, vai ser feita pelas empresas. Não é mais do Estado. Porque o Estado age universalmente, né? Porque é a forma legal e tal até, né? Ele tende a universalizar. Mas aí você vai ter uma legitimação meritocrática individual do capitalismo, que ele é feito pelas empresas. Tipicamente o que você vê no Itaú, Bradesco, Globo, etc, etc. Né? Olha, nós somos aqui democratas. Veja como a gente tem negros agora no negócio. Veja como a gente pega mulheres. Agora não é só branco, isso aqui. Mas o que ninguém diz é que você está pegando os negros que o Brasil há 500 anos já faz. Porque os brancos aqui, que eram poucos, sempre cooptaram mulatos e negros que fossem mais talentosos, desde que esse mulato e esse negro assumisse os valores do opressor e do branco, que é exatamente o que essas lutas identitárias reproduzem, exatamente isso. Ou seja, você pinça, né? Negros que vão depois aí posar com uma bolsa que custa 100 mil reais, de artigos de luxo, vai ser repórter na Rede Globo, vai estar no Itaú, não sei o que e tal. Né? E aí o que esse pessoal pode dizer? Olha aqui, veja, nós somos justos, ó. Né? Entende? Quer dizer, o negro que se esforça tem aqui. Né? Vocês aí, os 99,9%, porque no Brasil é isso. Né? Nos Estados Unidos é 99%, é 1% dos negros que vão. No Brasil é 0,1%. Né? Então, os 99,9% dos negros, né, vão ser o quê? Vão ser mais oprimidos ainda. Primeiro, o sofrimento e a dor deles não vai ter nenhuma expressão, porque, inclusive, o racismo vai ser percebido como está sendo resolvido, que é uma mentira. Né? E depois tem a leitura dele que diz, olha, vocês aí são preguiçosos, burros, etc, etc. Porque se vocês estudarem como esses aqui, que eu estou empregando, a coisa seria resolvida. Então você tem um capitalismo que se apropria, sequestra o tema da emancipação nos seus próprios eu queria conectar isso, voltando um pouquinho com os Estados Unidos, aproveitando que você mencionou de novo os Estados Unidos e a questão racial, e comparar o conflito racial explícito, porque lá houve um conflito racial muito mais explícito, né? Os choques dos 60, o Martin Luther King, ali teve violência, assim, houve um conflito. Primeiro que nos Estados Unidos não teve, obviamente, a miscigenação, o mestiço, e segundo que houve um conflito ostensivo, né? Exato. E a pergunta que eu te faria é quais foram as consequências que isso teve de fato nos Estados Unidos e como a gente faz de novo o paralelo com o Brasil, porque no Brasil há uma ausência total de conflito que, na verdade, revela um conflito permanente e pleno que está aí, né? Porque o fato de não ter o conflito explícito não significa que o conflito não exista. Aliás, muito pelo contrário, né? Talvez no Brasil ele seja ainda mais, a questão ainda é mais conflitiva, né? Mas como é que você faz essa leitura do conflito ostensivo e mais brutal e mais violento, porque explícito nos Estados Unidos e mais implícito no Brasil, né?
Como é que isso bate assim para você? Quanto mais eu estudei os Estados Unidos e tal, e coisa assim, eu vi não tem nenhum país mais parecido com o Brasil do que os Estados Unidos, eu acho. Né? Até, claro, por conta da própria influência dos Estados Unidos sobre o Brasil. Né? E aí você tem um dado, né? Porque aconteceu coisas muito semelhantes. Né? Quer dizer, a interdição do racismo explícito no Brasil se dá com Getúlio Vargas, e a interdição do racismo explícito nos Estados Unidos se dá com a luta dos direitos civis dos anos 60. Nos Estados Unidos é mais tardio. Né? Agora, veja como é interessante, porque aí, por conta disso, o racismo, que era determinante na política americana, né? Vai continuar a ser agora, não por conta do moralismo, como no Brasil, mas por conta da guerra contra o crime, que é a estratégia sulista do Partido Republicano, que vai ser utilizada por Nixon, primeiramente. Não é isso? Então, você vai montar, você vai permitir. Como o racismo explícito não pode mais ser utilizado, mas você já construiu o negro como criminoso, né? Então você tem o quê? Você tem a guerra contra o crime como se não fosse uma guerra racial de você encarcerar negros e tal, né? Que foi tão importante para os Estados Unidos que até o Partido Democrata aplicou. Então não houve mais distinção, ou seja, o racismo monta a política americana, né? Apesar de ter bem menos negros nos Estados Unidos, né, do que no Brasil, né? São 30 milhões de negros, é pouco mais de 10%. Né? Mas o racismo é uma energia tão importante de manipulação, etc., né? que é utilizado. Quer dizer, se você pegar um cara como Bill Clinton botou milhões de negros, de jovens negros na cadeia. Né? Entende? Quer dizer, que ficou sendo a forma, né, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano e tal, né? Que tem a ver isso aí com a outra saída, com a outra resposta construída pelo capitalismo rentista, que vai ser a saída fascista também. Né? Entende? Quer dizer, porque também vai ser montado. Isso não é uma coisa de Bannon. Isso é uma coisa que começa em 1971. O cara lá que foi posto por Nixon na Suprema Corte, ele faz um apelo, né? E aí os grandes bilionários reacionários americanos vão fazer o mesmo papel que os outros haviam feito no começo do século, né? E vão montar o quê? Olha, vão montar uma confusão agora, real, né? Entende? Como o pessoal não sabe por que está mais pobre, você pode dizer que o culpado é a luta pela inclusão identitária, ou o negro, ou o mexicano, ou o muçulmano e tal, porque o ser humano tem essa carência de explicação, né? Como ele não tem nenhuma, você pode usar a forma mais abstrusa, se você tem os meios, né? Fake news, etc, etc. Então você tem uma saída fascista abertamente, que é o que está dominando no Brasil hoje, né? Por influência. O Olavo de Carvalho fez com o PT, etc. Exato. Né? Enfim, o curioso dessa história toda, obviamente, é que onde você acha que não tem conflito é onde o conflito realmente está mais forte, né? E eu acho que a questão de entender o Brasil nessa chave que você traz é exatamente isso, né? Como é que, olhando para suas obras, assim, né? Você tem mais de 20 livros publicados, né? Quais são as que você tem? Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil, mas assim, quais são as que você tem maior carinho, que você acha que são as de maior importância e como é que elas estão interconectadas, assim? E claro que me parece que esse último livro seu você considera o mais importante em termos de amadurecimento e tal, mas como é que você conecta, por exemplo, essa discussão com a elite do atraso, com a coisa do povão, né? Que não me vem agora exatamente o título do livro que você tem também, que é fantástico, né? A ralé brasileira. A ralé, exato, me fugiu agora. Então, como é que você, né? Primeiro, porque assim, estamos já aqui chegando meio que na conclusão, mas assim, recomendar para as pessoas lerem, né? Assim, vai ser difícil ler os 20 livros, mas se tivessem que ler pelo menos 3, assim, falar assim, ó, pessoal, leiam esse, porque o meu encargo... Desculpa, Paulinho, um adendo à tua assim, pergunta. Bem de professor didático, assim, no um adendo à tua pergunta, né? Paulinho, um adendo à tua pergunta, até para ajudar na resposta do Gessé. Eu acho muito importante, um divisor de águas, o teu livro sobre a modernização
de 2000, não é? Uhum. É muito importante. Se você pudesse falar um pouco dele. Tá. Esse livro da modernização seletiva, efetivamente, é o meu primeiro livro mais pessoal, né? Quer dizer, que tem a crítica a essa leitura hegemônica, né? Mas eu ainda não tinha a contraposição a isso, né? Entende? Quer dizer, nesse livro, você olha, isso aqui é criticável, é um culturalismo superficial e tal, blá, blá. Mas eu não reconstruí. Sim, mas se não é o culturalismo, o que é? Né? Entende? Né? Quer dizer, que eu comecei a fazer e me esclareceu nesse assunto, o tema é o livro sobre a subcidadania brasileira, que ele tinha um título anterior da construção social da subcidadania. Quando eu fui teoricamente, né, montar, porque obviamente a cultura constrói as sociedades, eu não estou negando isso, né, mas eu estou... existe uma... Quer dizer, o capitalismo, né, ele é montado institucionalmente, de modo pré-reflexivo. Isso que é complicado das pessoas entenderem, né? Entende? Porque a gente sempre tenta pôr a intenção na coisa, não é isso? Né? Mas as formas de família, a escola, as burocracias privadas e públicas, elas definem como é que a família vai ser, como é que... É isso, e elas visam o quê? A produção de um indivíduo, né? De um hábitos, né? De um conjunto de disposições que tem a ver com autocontrole, disciplina, pensamento prospectivo, etc, etc. Isso é mundial. Né? Isso é produzido na Itália, no Japão, no Brasil, etc. E essa é a dimensão fundamental. Né? É isso que faz com que as classes sejam universais. Né? Entende? Quer dizer, qualquer pessoa de classe média, né? Quer dizer, eu tenho essa experiência e tal, quer dizer, os meus amigos de classe média na Alemanha, apesar de eu vir de classe média baixa, né? Ele tinha a mesma visão de mundo, minha, planejamento. É quase a mesma gestalt, né? Exato, exatamente. As classes são universais. Né? Quer dizer, claro que no país como a Alemanha, você tem menos ralé, menos marginalizados e excluídos e tal. Muda o tamanho das classes, entende? Mas elas são produzidas de um modo muito semelhante, universalmente. Né? Então, quando você pega só a cultura, você não percebe esse dado que é o dado principal. Né? E que eu comecei a construir isso nesse livro do Subcidadania. Depois, que é um livro de 2003. Depois o meu passo foi, olha, se é verdade isso que eu estou dizendo, então eu tenho que mostrar, né, empiricamente que as pessoas efetivamente se comportam de acordo com esses elementos e tal. Ou seja, como a classe mais importante para o Brasil é a ralé, porque é o ódio que mantém o atraso, é o racismo, é uma mistura de classe e raça, né? Entende? Que mantém o país atrasado moralmente, economicamente e tudo. Né? É um negócio impressionante, pessoal. É a burrice que é o negócio. Entende? A Alemanha paga, né, trilhões de euros para incorporar 17 milhões de pessoas. O Brasil faz um esforço enorme para jogar no lixo 100 milhões, entendeu? Isso é um negócio, né? Entende? A Alemanha fatura milhões com café, e não tem um pé de café. Pois é, perfeito, Zé Márcio. Né? Todas as grandes indústrias de café, de refino, de distribuição são alemãs e francesas, né? Ou seja, então é de uma burrice enorme isso, né? E eu quis o quê? Eu quis mostrar o quê? Que a classe principal, né, a classe, inclusive mundialmente, é dos marginalizados e excluídos, e dos humilhados. Imagina o tamanho dela na Índia, imagina o tamanho dela na África, em vários países, né? E no Brasil, ela é hoje em dia, com esse maluco imbecil no poder, né? Esse bandido, né? Que nos preside, né? Ela voltou a ser 40% da população brasileira, entende? Né? Então você isola isso, quer dizer, você não pode ter um país razoável, são, e aí a questão para mim sempre é eu sempre fico preocupado com a hierarquia das coisas, o que é o mais importante, né? Seja numa questão abstrata, seja numa questão política, né? E a questão mais importante para o Brasil é a redenção desse pessoal. Daí a minha simpatia com Lula, daí a minha simpatia, né? Entende? Ao mesmo tempo, a minha crítica, né, de Lula, PT e da esquerda brasileira, de jamais ter feito uma
uma revolução cultural, que é o que você tem que fazer. Eu não consigo entender como é que as pessoas... E aí depois você se assusta porque o povo não vai às ruas quando acontece um golpe. Claro, você deixa que a Rede Globo explique o que você está fazendo. Né? Entende? Você não tem a noção de que você tem que explicar, você tem que... né? E o outro livro, se seguindo nisso, quer dizer, Ralé, sobre cidadania, a modernização, né? Eu gosto, claro, do Elite do Atraso. Então, o Elite do Atraso é depois da Ralé já, né? Que é o mais depois recente. da Ralé, bem depois da Ralé, né? Porque a Elite do Atraso é 2016, né? 2016 a Elite. 2017. 17, perdão. 2017, que eu fiz exatamente como Sérgio Buarque fez, ou seja, eu fiz né? Eu quis fazer uma interpretação totalizante, como as grandes religiões fazem, né? Que é exatamente isso que você... Né? Você olha, né? O que eu pensava a esquerda, as forças democráticas nunca construíram, né? Uma compreensão de baixo para cima do que esse país é, desde o ano zero, como é agora e como eventualmente vai ser depois. É isso que você tem que pegar. Você não pode pegar temas que são fragmentados, né? Você pega um tema fragmentado, aí a narrativa anterior engole esse fragmento. Então você tem que, para contrapor a narrativa anterior, você tem que ir de A a Z, do início ao fim. Um sistema de pensamento completo, né? Exatamente, né? Que é também, que aí eu pensei em termos políticos, né? Também, ou seja, isso aqui é uma nova interpretação, né? É uma narrativa a partir da... E eu gostei muito desse livro agora, o último, porque eu inclusive, várias questões que ficaram pendentes até abstratamente, teóricamente... Ele meio que amarra todos, né? Melhor. Ele amarra todos os livros, Exatamente, em certo sentido, né? Exatamente. Eu conseguia, na medida do que eu pude, obviamente, né, completar essa dimensão de como funciona a estrutura simbólica global. Porque você não pode interpretar o Brasil e achar que você não está, ao mesmo tempo, interpretando o mundo. Isso é impossível, isso. Entende? Até porque a gente importou tudo do mundo, né? A gente importou claro, muita coisa exatamente, do mundo. Porque, inclusive, o racismo global vai construir o Brasil como ele é. Então, você tem que se separar disso. Né? Ô, Paulinho, eu não sei como é que estamos de tempo, mas eu quero aproveitar, eu estou um pouco agoniado, eu quero aproveitar e fazer um reconvite ao grande Gessé, um convite que eu já te fiz quando você me convidou para ir para Brasília e depois fomos na Dilma, o Bresser, lembra disso? Lembro. Eu fiz um convite para você que eu acho que é oportuno, mas vamos incorporar o nosso Paulinho Gala. O Paulo Gala foi meu aluno, hoje ele é meu professor, né? E com ele discutimos retórica. Tem um orgulho de você enorme, né, Paulo? Nunca vi. Ele é um paizão, é um paizão, pô. Eu com o Paulinho Gala fomos discutir retórica e eu com ele aprofundei demais, né? Eu agora aprendo macroeconomia, que eu ensinei ele, passei a aprender com ele. Então, eu quero fazer ao vivo e a cores aqui um reconvite que você, conduzido por você, mas ajudado por mim e pelo Paulinho Gala, nós temos que fazer um estudo sobre a elite brasileira ou pelo menos a elite paulista, mas um estudo nós três temos condições de fazer, não é? Eu sou membro disso daí, eu venho de uma família que vem em decadência há décadas, né? Mas eu conheço não por isso, porque eu estudei muito, você sabe disso, eu estudei muito a elite brasileira e paulista. Eu acho que a gente pode fazer, assim como maravilhosamente você estudou a Ralé, nós podemos estudar com uma perspectiva crítica, não é para fazer apologia, é para descer o sarrafo. Vamos fazer, você, o Paulinho Gala e eu, tá bom? Boa. Claro, isso aí é ótimo, pessoal, porque, por exemplo, vocês conhecem esse universo. Você conhece as pessoas e tal, entende? Né? Quando eu fiz o Elite do Atraso, ao contrário dos outros livros em que eu fui lá entrevistar as pessoas, eu disse, olha, com a Elite você analisa os efeitos e as consequências das ações. Né? Entende? Porque Elite, não à toa, manda, comanda. Claro. Claro que você pegar a dimensão subjetiva disso, você tem uma riqueza muito, muito maior. Boa, fantástico, Gessé. Chegamos aqui em 1h10, tem uma aula incrível, né? Eu acho que a gente o Gessé conseguiu dar uma síntese maravilhosa aqui do trabalho dele, dos livros, da obra dele. Eu acho que
Claro, a gente precisaria de horas e horas e horas a fio para discutir tudo isso em detalhes, né? Mas eu acho que foi muito legal, queria te agradecer de sua disponibilidade de vir aqui dividir conosco, né, seu conhecimento. Enfim, vou deixar para você dar uma palavra final aqui de despedida para todo mundo, agradecer o Zé Márcio também, né? Eu acho que, pô, eu aprendi muito sobre você, já achei incrível, assim. Já li seus livros, obviamente, mas conversando, né, e tendo essa aula, assim, ajuda demais. Hoje, sem favor nenhum, né, Paulinho? Antes da despedida agora do Gessé, só queria registrar, do meu ponto de vista, e de muita gente, muito mais interessante que eu, hoje, na área das ciências sociais no Brasil, o autor mais importante, mais interessante, mais rico, mais instigante é o professor Gessé Souza, sem dúvida alguma. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulo. E foi um prazer enorme estar aqui. É sempre uma conversa muito interessante, né? Que é muito legal de estar participando. Boa. E tudo. E eu agradeço muitíssimo o convite, que me honra muito e me deixou muito alegre. Obrigado a vocês e obrigado Mostra de novo a capa do livro, Gessé, que está em lançamento. Esse canal do Paulo Gala é muito visto, viu? Vai aumentar as vendas. Olha aqui. Boa, espetáculo. Espetáculo. Fantástico. Muito, muito obrigado, professor Gessé Souza, professor José Márcio Rego. Foi uma baita aula, enriqueceu a todos aqui. Muito, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Gessé. Obrigado, Paulinho. Obrigado.